O culto já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal, avise seus amigos e convide-os de casa. Então, vamos adorar a Deus. Igreja Batista Canaã, uma igreja a serviço do Rei Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de nós iniciarmos o culto da Igreja Batista Canaã, eu quero primeiramente agradecer à Igreja Batista Filadélfia, seu pastor Daniel, por nos permitir usar o seu espaço e os seus equipamentos para fazermos esta gravação. Quero também passar alguns avisos para os irmãos. Nós temos a live da Missão Planalto, com o nosso líder da missão, o seminarista Hugo, no Instagram da missão IBC Planalto, toda quarta-feira às 19 horas. Também nós temos a Escola Bíblica da Missão Planalto, que ocorre com o professor, o Diácono Júnior, no grupo de WhatsApp da Missão Planalto, quinta-feira às 19 horas. Temos também, irmãos, reuniões de orações e intercessão com a líder do Ministério de Intercessão, a diaconisa Guiomar, no aplicativo Team Link, sexta-feira às 15 horas. Informar também a igreja que nós temos orientações e meditações para o culto doméstico, elaborado pelo nosso seminarista Hugo, todos os dias, no grupo de WhatsApp da igreja e da missão Planalto. Ainda informo a igreja que nós temos a Escola Bíblica Dominical de Jovens e Adulto, que ocorre com a direção do professor, o irmão Julião, no aplicativo Team Link, todo domingo às 9 horas. Também quero ainda deixar de conhecimento que nós temos o culto dominical, que é este culto que nós estamos participando hoje, que é na direção do pastor Rubem. É uma transmissão no YouTube, no canal da igreja. O nome do canal é Família Canaã. Ocorre às 18 horas. Amém? Quero deixar informado para vocês saberem que nós vamos colocar aqui na descrição do culto todas essas informações com os links, para que vocês possam acessar, vocês possam ter acesso às atividades da igreja. Nós também temos a nossa página no Facebook, Família Canaã, e estará lá também o link para que você possa então ter mais informações sobre a igreja. Amém? Que Deus nos continue nos abençoando. Nós iremos nesse momento orar, dando início a este culto. E neste momento você tem a oportunidade de adorar a Deus conosco, de louvar a Deus, de exaltar ao Senhor. Então você pode chamar os que estão em casa para junto conosco adorar, servir ao Senhor, glorificar ao Senhor. Você pode avisar os seus amigos, aqueles que não estão em casa, para que na casa deles eles liguem ali o celular, a televisão, no YouTube, nesse canal, para que eles possam então louvar e adorar ao Senhor conosco. Porque adorar ao Senhor é algo que é feito no nosso coração. Podemos estar impedidos de estar no templo, no nosso templo, mas não estamos impedidos de estar com o nosso Deus em nosso coração, e o adorando em nosso coração, e o louvando em nosso coração. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Pai de amor e Deus de misericórdia, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu nos abençoe, Senhor, neste culto, Senhor. Abençoe, Senhor, o louvor, que cada pessoa que venha louvar a Ti na sua casa, venha louvar com o coração, não venha louvar apenas realmente com simplesmente uma forma de passar o tempo, mas venha estar com o coração ligado a Ti, Pai. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, que esta palavra, Senhor, chegue aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vamos
adorar a Deus. É o Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Sempre, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a
Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de o adorar, de o servir. Nesse momento nós iremos falar um pouco sobre o bom fruto não está nas aparências. Então nós gostaríamos de convidar a todos a abrir a Bíblia, a ler a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 3, versículo do 3 ao 7. Que diz o seguinte: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da sua renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós queremos começar falando sobre o fato de que Deus, Ele não se preocupa com as suas obras. Deus não está olhando para o que nós fazemos. Você pode agora estar se indagando: pastor, o que você está querendo dizer? Isso me parece uma heresia. Mas participe da mensagem até o final e você vai compreender aonde queremos chegar com isso. Porque o nosso Deus, Ele não nos salvou pelas nossas obras de justiça que tivéssemos feito. Porque a palavra do Senhor, ela declara que as nossas obras não têm valor. Em Isaías 64, versículo 6, fala o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então observamos que as nossas obras aqui, ela é tratada como um trapo de imundícia. Então isso significa que não tem valor nenhum, porque um trapo é um pano velho, um pano sem valor. E agora nós estamos falando de um pano sem valor que é utilizado para limpeza de coisas que eram consideradas imundas. Então, que valor há nessas obras? Que valor há nessa justiça? Deus não olha para as suas obras, Deus não olha para o que você faz, mas Deus olha para o seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel vai ali ungir um novo rei, e ele vai na casa de Jessé, Deus fala com ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha ao coração. Deus olha para o coração. É isso que a palavra de Deus declara. Então Samuel, quando ele vai lá, que Jessé começa a apresentar os seus filhos, Deus fala: olha, esse aí não é, esse primeiro aí não é assim que eu vejo o coração. Nós, como seres humanos, estamos sempre atentos às obras, porque nós não conseguimos olhar o coração, nós não conseguimos olhar o que está dentro do coração do ser humano. Mas Deus, Ele vê o nosso coração, Deus vê a nossa alma, Deus vê o que está dentro de nós, e não podemos esconder de Deus o que está dentro de nós. Porque a palavra do Senhor declara em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12: porque se há prontidão de vontade, será aceito, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então o que está falando aqui
que Deus está olhando mais uma vez para dentro do coração. Aquilo que o coração deseja, aquilo que é a vontade do coração, muitas vezes não é realizável, muitas vezes eu não consigo fazer, mas está olhando a prontidão, o desejo de realizar. Então Deus não olha apenas a obra, mas Deus olha aquilo que está no coração. Então, se há o desejo de fazer, aqui está falando de algo bom, a igreja que queria cooperar, mas essa mesma palavra, ela serve para aquilo que é ruim, porque Jesus fala, olha, o pecado não é mais só se houver o adultério, mas se olhar para uma mulher com desejos impuros, com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Então observamos que aquilo que o coração intenta, para Deus já é uma realização, seja para o bem ou seja para o mal. Porque se há prontidão de vontade, se existe o desejo, se existe o querer, então, diante de Deus, aquilo já é um fato. Porque Deus olha o que está em nossos corações. Deus olha o que há dentro na nossa alma. Eu não posso esconder o que há dentro de mim. Se há o mal, se há o engano, então eu não posso enganar a Deus. Eu não posso. Deus sabe o que há dentro de mim. Mas como nós falamos no começo, Deus não está preocupado com as nossas obras, mas Deus está preocupado com o nosso coração. Deus está preocupado com o intento do nosso coração. O que Deus quer de nós é o intento dentro na nossa alma. Aquilo que desejamos é que fala qual é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é ditado pelaquilo que realizamos, mas pelaquilo que ansiamos, pelaquilo que desejamos. E o que então é a obra nessas questões? Em Lucas 6,45 fala o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então poderíamos dizer que as obras é o resultado do desejo, da prontidão do coração, mas a possibilidade de realizar. Sendo assim, nem todo o mal que o homem deseja ele consegue realizar, porque muitas vezes não existe a possibilidade de realizar. Mas para Deus aquele mal já é o pecado, mesmo que não houve a possibilidade de realizar aquele pecado. Da mesma maneira, as boas obras, o desejo de fazer o bem, muitas vezes não nos é possível realizar aquilo que queremos, não nos é possível ajudar alguém por alguns motivos que estão além das nossas forças, mas só o desejo, a vontade de fazer isto, já é diante de Deus vista como um fato benigno, como algo bom. Então Deus fala para nós isso. O que é as obras? Aquilo que nós vemos. E aqui está a questão da nossa mensagem. As obras é apenas um resultado daquilo que está dentro de nós. Nós como seres humanos só avaliamos as obras. Aquilo que foi de desejo e que não pôde ser executado, nós não conseguimos ver, nós não avaliamos. Mas aquilo que foi do desejo do coração e realizado, isso é o que podemos ver. E por isso julgamos segundo não só o desejo do ser humano, mas julgamos segundo a sua possibilidade de realizar aquilo que ele deseja. Ainda em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: assim também a fé, se não tivermos as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem
tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja, que se as obras é um resultado daquilo que está dentro, então eu não posso ter algo dentro e havendo possibilidade de fazer, não fazer. Como eu posso dizer que eu amo e na hora que alguém precisa de mim, eu podendo ajudar, eu não ajudo? Então esse amor não existe verdadeiramente. As obras passam a ser um espelho daquilo que está dentro de nós. E é nesse contexto que vemos Tiago falando: olha, você pode ter fé, mas não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Aquilo que está dentro de você não é verdadeiro, porque aquilo que é verdadeiro, ele tem que transbordar, ele tem que aparecer, ele tem que fluir. Então nós observamos aqui em Tiago, ele dizendo: você pode mostrar a sua fé sem obras, porque eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Porque tem que ter resultado. E o resultado ele ocorre quando existe ação. Quando existe então aquilo que você propôs em seu coração, você se esforça para realizar. O fato de você não realizar aquilo que você propôs em seu coração, não é porque você não desejou, mas é porque lhe foi impossível. E isso se tratando de obras boas ou ruins, tanto o homem bom como o homem ruim. Quando o homem é bom, muitas vezes que não há homem bom por si mesmo, mas é o Espírito de Deus na sua vida. Quando o homem tem de Deus esse desejo de fazer o bem, ele não o faz muitas vezes porque ele é impossível e não porque ele não queira, mas ele tem o desejo e ali Deus já recebeu. Ali existe realmente fé, amor. Mas quando o homem deseja o mal e ele não realiza, é porque também não lhe foi possível. Então nesse contexto, podemos dizer que as obras refletem aquilo que está dentro do coração. Então ao dizermos que Deus não está preocupado com as suas obras, mas Ele está preocupado com o seu coração, estamos dizendo a visão de Deus, mas também podemos perceber que as suas obras refletem aquilo que está dentro de você. E muitas vezes essas obras são obras enganosas, porque o mau fruto pode parecer bom, mas não é. Ele pode parecer bom, mas não é. A Bíblia declara em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, 15: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. O que está dizendo esse texto? Que o diabo, quando ele quer enganar, ele se disfarça para parecer anjos de luz. E assim aqueles que o seguem também muitas vezes se disfarçam para parecer ministros de Deus, quando não são. E enganam a muito. E por isso a necessidade de conhecer a palavra. Mas o foco aqui desse momento que nós queremos falar é que muitas vezes as obras, o pecado, ele pode vir com característica de santidade. Há um exemplo que a pessoa pode pecar em orar. Como alguém orando pode pecar? É simples. Quando nós oramos não para realmente ter uma intimidade com Deus, quando nós oramos não realmente porque sentimos a necessidade da oração, mas nós oramos para que os outros olhem para nós e vejam o quanto nós oramos bonito, para que nós possamos, as pessoas possam olhar para nós e dizer: aquele homem é um homem espiritual, e nós possamos nos orgulhar de dizer: eu sou espiritual. Quando eu venho para me orgulhar, eu sou um profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, para que os outros venham me elogiar e eu venha então ter ali uma massagem no meu ego, isso é pecado.
E aí nós vimos agora um pecado disfarçado de um bom fruto. Ele parece um bom fruto, mas na realidade não é um bom fruto. Está ali simplesmente para enganar. Ali existe a mentira, ali existe o engano. E o pai da mentira é o diabo. É o que a palavra do Senhor declara. Eu lembro uma história que meu pai contou, que em certo momento ele estava em uma fazenda, e lá perto eles viam um monte de árvore cheia de laranjas. E quando eles viram aquelas laranjas madurinha, deu logo vontade de ir ali provar daquelas laranjas. E alguns dos que estavam com eles correram àquele local onde tinha aquelas laranjas, parecia laranjas nativas, espalhada, e eles pegaram aquelas laranjas com alegria e cortaram e começaram a colocar na boca e a provar aquela laranja. Mas que decepção! Aquilo que parecia uma laranja boa, madura, era um limão azedo. Era uma fruta que parecia agradável ao paladar, era uma fruta que parecia boa, mas quando colocou na boca, aquela fruta não era o que ela demonstrava ser. E muitas vezes as obras dos homens, os frutos, são assim, enganoso. Então o resultado do seu coração, o desejo do seu coração egocêntrico, simula uma espiritualidade, uma comunhão com Deus, e quando na realidade não há nada disso. E isso é pecado. Deus, Ele nos chama para adorá-lo, para servi-lo fielmente, verdadeiramente. Deus não nos chama para aparecer. Muitas vezes é inevitável, mas esse não é o desejo daquele que serve a Deus. Porque o verdadeiro homem que serve a Deus, o desejo dele é que Deus apareça e não ele. Eu não sei se vocês observaram a capa que nós colocamos nesse vídeo. Você vê aquela laranja tão bonita, mas aquela laranja que você está vendo na capa desta mensagem, na realidade é um limão. É um limão chamado limão cravo, ou então limão caipira. Ele parece uma laranja, mas é um limão. E nós colocamos a propósito para que pudéssemos chegar neste momento e dizer isso, que muitas vezes o fruto, ele parece bom, mas não é. Mas o fato desse fruto parecer bom não significa que diante de Deus está sendo aceito. Deus não está aceitando este fruto. Deus não está aceitando. Podemos enganar aos irmãos, podemos enganar a muitas pessoas, mas nunca poderemos enganar a Deus. A Deus não podemos enganar. Mas assim como o fruto mau pode parecer um fruto bom, queremos dizer que o mesmo não ocorre com o fruto bom. O fruto bom, ele não pode de maneira nenhuma parecer com o fruto mau. Não pode. Não podemos fazer uso das coisas do inimigo com o objetivo de alcançarmos um bem. Porque diante de Deus, os meios não justificam os fins. A pessoa que realmente teme a Deus, serve a Deus, ele tem que ser prudente no seu objetivo, mas também no meio para alcançar este objetivo. Em 1 João capítulo 1, versículo do 5 ao 7, diz o seguinte para nós: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está a palavra de Deus. Em Deus não há mescla de treva, e aquele que anda com Deus tem que andar conforme o padrão que Deus exige. E Deus não quer de nós que vivamos uma vida de aparência, uma vida de engano. Não, os apóstolos ali naquele momento em que eles perguntaram a eles se eles iriam continuar pregando o evangelho sob a ameaça ali de apanhar, de ser preso, e eles diziam: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, nós vamos continuar pregando. Eles poderiam simplesmente ter enganado: não, vamos dizer que a gente não vai, que a gente vai parar, quando Ele nos liberar a gente continua falando de Jesus. É uma mentirinha pequenininha, é uma mentirinha santa, é só para nos livrar aqui, mas quando sair a gente vai e começa a pregar de novo. Só que eles estariam contrariando aquilo que eles vivem e pregam. Então eles não poderiam mentir, eles não poderiam enganar, mesmo diante do sofrimento, mesmo sabendo o que ia acontecer. Eles dizem: olha, não importa o que vocês façam, nós vamos continuar falando da palavra de Deus. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi a decisão. Por quê? Porque não pode haver mescla de trevas. Temos que fazer o certo e pelos meios certos. É isso que Deus quer de nós. Se por um lado o fruto mau muitas vezes parece com um fruto bom para enganar, o fruto bom nunca pode parecer um fruto mau. Deus, Ele nos chama para sermos árvore frutífera. Deus nos chama para frutificar, e frutificar bons frutos, e não para vivermos de qualquer maneira. Deus nos chama para fazer aquilo que é bom, independente das consequências. Independente das consequências, independente do que aconteça, nós temos que ter no coração o Espírito de Deus agindo em nossas vidas, nos moldando e nos dando o prazer, o desejo de fazer o melhor. Não podemos viver um evangelho de aparência, um evangelho onde as pessoas nos veem, olham para nós e dizem: é um crente, porque estamos fazendo tudo na frente das pessoas, aparentemente honesto, mas o nosso coração ali está pecaminoso, está angustiado. Muitas vezes não faz alguma coisa que é errada simplesmente porque fica preocupado com o que os outros vão pensar. Ou seja, o desejo era fazer o mal, mas a preocupação de fazer o mal e ser descoberto é tão grande que ele não faz o mal. E aí ele já pecou, porque o que Deus quer é que não desejemos o mal. É isso que Deus quer. Deus está olhando para o nosso coração, Deus está olhando para os nossos sentimentos, Deus está olhando para aquilo que nos move. E é nisso que nós temos que buscar de Deus a mudança em nossas vidas, porque a mudança não pode ser de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora, tem que ser do coração, como o texto que já foi lido por nós aqui. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, nós temos que ter um coração cheio de Deus, para que possamos tirar coisas boas do nosso coração. Aqui eu quero finalizar dizendo o seguinte: sejamos boas árvores que produza bons frutos. Em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produzis, pois, frutos
dignos de arrependimento. E o que significa frutos dignos de arrependimento? Primeiro temos que entender o que é um arrependimento. Arrependimento é quando reconhecemos que erramos e não somente ficamos tristes pelas consequências. Ficar triste com as consequências daquilo que fizemos não é arrependimento. Arrependimento é quando reconhecemos que aquilo que fizemos não é bom e que nós desejamos nunca mais praticar aquilo, não pelas consequências, mas simplesmente pelo fato de entendermos que não é bom, não é agradável a Deus. Então, produzir um fruto digno de arrependimento significa produzir frutos que mostrem mudança de vida, mas não somente mudanças de vida na aparência, mas uma mudança genuína de vida. Porque Deus, Ele é contra os fermentos dos fariseus. Deus, Ele é contra os sepulcros caiados. E o que quer dizer isso? Quando se fala em fermento do fariseu, nós lembramos qual é a função do fermento: é inchar. É fazer algo parecer o que não é. Você pega um pão na sua mão bem fermentado, ele é grande, ele é ali, muitas vezes você quase não consegue pegar com a sua mão pelo tamanho do pão, mas quando você vai amassar e que o ar que está lá dentro sai e que fica a massa, ele fica bem pequenininho em suas mãos. Ou seja, ali não está a verdade, ali está apenas a aparência. Aquele pão, o seu conteúdo é muito pouco, mas ele parece ser maior do que o que ele realmente é. A mesma coisa, o sepulcro caiado. Quantas vezes a pessoa vai em um cemitério e vê ali sepulcros tão bonitos, até de mármores grandes, que parece às vezes até uma casa, de tão bonito. Muitas pessoas, se não visse ele dentro do cemitério e achar que era uma casa, diziam: eu queria morar numa casa dessa, tão bonita. Mas quando abre aquele sepulcro de mármore tão bonito, que olhamos lá para dentro, o que tem lá é morte, o que tem lá é podridão, nada de bom existe lá, é só aparência. Então arrependimento é mudança de dentro para fora, é mudar os sentimentos, os desejos. E para isso só o Senhor, só de joelho no chão, só buscando do Senhor a mudança para as nossas vidas. Porque só o Espírito Santo de Deus pode promover esta mudança em nossas vidas. Amém? Queremos deixar essa palavra com todos. Que Deus abençoe a todos. Vamos nesse momento então orar, falando com o Senhor. Amém? Pai de amor, Deus de misericórdia, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Pai santo e glorioso, te peço, Senhor, que Tu venha contemplar cada coração, Senhor. Contempla o meu coração e o coração de cada pessoa que nos escuta, Senhor, através, Senhor Deus Todo-Poderoso, desta gravação, Senhor. Deus, que cada pessoa que está, Senhor Deus Todo-Poderoso, participando, ouviu esta mensagem, eles venham compreender, Senhor, que precisamos de Ti, que precisamos de mudança em nossas vidas. Que venham, Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecer suas falhas, seus pecados e buscar de Ti, Senhor, a mudança, o arrependimento. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, trabalha profundamente em nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Pai, a cada um, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Assim eu te peço, nos dá uma semana abençoada, nas Tuas mãos santa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Shalom Adonai.
deu a vida por mim, pecado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Mas me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre